É importante que vocês saibam também que esse desejo irresistível, cara, é com todas as pessoas. Ocorre, por exemplo, quer ver, ó, em 97% das mulheres, tá? Quase todo mundo tem. É uma coisa extraordinária, mas é aquele quando passa do limite que você tem que segurar, tá? Agora, entre os homens é menor, 67%. O homem tem menos esses desejos irresistíveis. Isso é mais da mulher do que propriamente do homem, né? Então, por isso que a mulherada toda tem que estar mais atenta em relação a isso. Mas tem uma hora, assim, quer ver? Tem uma hora, assim, por exemplo, na parte da tarde, principalmente chegando à noite, que tem aquele desejo de comer doce. Tá? Vou ensinar um macete para vocês como vocês devem fazer isso. Primeira coisa, quando der o desejo de comer doce, vocês raciocinem assim, ó, tem uma hora que eu posso comer o doce, que é na sobremesa do almoço. Por quê? Na sobremesa do almoço só vai absorver, vai ficar 30% daqueles açúcares da gordura vai ser eliminada pelas fezes. Entendeu? Porque a mistura com fibra da própria refeição que você fez, quando come na sobremesa, não absorve tudo. Aí você tem essa proteção, tá? A outra coisa, tô com vontade mesmo de comer à tarde. Por trás dos bastidores, aqui atrás, ó, a causa desse desejo de resistir. Por que acontece isso, esse desejo assim, intenso, né? Isso aí tem uma explicação, tá? Tem uma explicação. Isso é o seguinte, a explicação mais importante é dizer que essas pessoas têm uma baixa de serotonina, tá? O que é o serotonina? A serotonina é um hormônio, é um neurotransmissor que tem a função de dar felicidade e alegria às pessoas. Essa é a fama da serotonina. Ela dá felicidade, você fica alegre, você fica contente. Baixa de serotonina é tristeza, embutida, depressão, ansiedade, nervosismo, estresse, essa coisa toda. É isso que a serotonina causa. Portanto, as pessoas que têm uma quedazinha de serotonina no sangue, ou no cérebro, melhor dizendo, elas começam a ter esses desejos irresistíveis, tá? Então, mas a gente sabe que essa serotonina é produzida no intestino, então ela pode ser gerenciada através dos alimentos que você come, tá? A produção da serotonina pode ser gerenciada por isso, porque os alimentos que fazem a produção de serotonina são todos. O açúcar, por exemplo, faz, mas o açúcar, ele faz assim, uma produção aumentada, depois queda logo a seguir. Entretanto, determinados outros alimentos, como legumes, vegetais, frutas, essas coisas, ele aumenta a serotonina e é mantida por um tempo maior, tá? Por isso que é mais negócio você comer um alimento saudável do que acabar comendo esses alimentos hipercalóricos, porque a serotonina aumenta só num pico assim, daqui a pouco dá fome de novo. Por isso você fica comendo muito e vai engordar por causa disso, tá? Então, outra causa que está nos bastidores, assim, desse desejo irresistível, tá? De determinados pratos, de determinados alimentos, é justamente uma deficiência de um determinado nutriente específico no seu organismo, como, por exemplo, deficiência de proteína, deficiência de ferro, de selênio, de cálcio, de magnésio, de zinco. Então, quando você tem carência nutricional, deficiência nutricional, significa tem alguns nutrientes que não estão no nível elevado, por isso você está com aqueles desejos irresistíveis, tá? E você tem como normalizar isso. Tá? Como você tem que normalizar esses nutrientes de uma maneira geral. Agora, a gente sabe também que desejo irresistível está ligado a outras alterações também. Como médico, eu sei disso. Alguns problemas da tireoide pode acontecer, se você tem uma resistência insulínica, se você tem uma pré-diabetes, se você tem uma diabetes. Então, isso tudo favorece também você ter um desejo irresistível. Então, as alterações hormonais de uma maneira geral, alteração da leptina, alteração da TPM, cara, síndrome ovário policístico. Então, são características de doenças que ocorrem na mulher também que geram desejos. A própria gravidez, né? A própria gravidez, que é um momento da vida da mulher que gera desejos. Por quê? Porque tem que ter uma necessidade de nutrientes muito maior para formar o neném. Então, volta e meia tem um sinal. Ó, desejo irresistível significa que você tem que aumentar o consumo de determinados nutrientes. Só que a pessoa acaba indo para o nutriente errado. E aí, por alimento errado, e acaba continuando com aquele déficit de nutrientes, por exemplo, o ferro. A turma ataca carboidrato e continua com ferro baixo. Aí ataca carboidrato de novo, ataca o alimento errado, tá? E aí, com isso, não resolve o problema, ainda piora que aumento de peso e te gera uma série de doenças também.